Bom, mas antes um pouco, também gostaria de fazer os meus agradecimentos, né? Gostaria de agradecer a Maiêutica pelo espaço, né? Pela confiança também. Queria agradecer também o Maurício Malisca, psicanalista, membro também da instituição, né? Que tem me acompanhado nesse percurso, né? Um pouco mais de perto e tem me ajudado muito a refletir sobre essas questões que eu vou tentar trazer aqui hoje aqui para vocês. A Patrícia Justo também, minha esposa, também psicanalista, que também tem me ajudado muito a refletir sobre o tema e trazendo, às vezes, alguns recortes da arte ou de outros lugares, né, que tem me ajudado bastante a pensar. E também ao amigo Josimar Ferreira, um amigo que me ajudou também, principalmente sobre o tema da contemporaneidade, um estudioso de Agamben e que me ajudou também a pensar o seminário. Eu já vi que ele está aí, também agradeço a presença dele. Bom, essa palavra, né, seminário, é sempre uma palavra assim que tem um peso para nós psicanalistas, né? Então, confesso que isso tem um impacto, né, no sentido que você está dando um seminário, né? Tendo em vista toda a tradição, né, do Lacan, etc. Mas eu fui atrás de outros sentidos, assim, da palavra, né, e achei um sentido muito bonito, que é o seminário, significa também um canteiro, onde é semeado, né, as plantas e as hortaliças, né, você semeia nesse seminário, e para que depois elas possam ser transplantadas, digamos assim, em outros locais, né. O seminário, então, com esse intuito, né, assim, de um local em que você pode semear uma ideia, ou pode semear, assim, né, algum recorte, né, do que você vem trabalhando, com o objetivo que isso possa, né, dar frutos um pouco mais na frente, ou mesmo na troca com os outros. Então, essa definição foi importante, assim, para mim, justamente porque acho que esse é o meu objetivo aqui essa noite, assim, faço, então, dessa definição o meu objetivo, né, com esse trabalho. A primeira coisa que eu gostaria de trabalhar, de trazer, né, é sobre o título. Né? O título, então, ele não é nenhuma pergunta retórica ou nenhum tipo, assim, de ironia, né? Não carrega nenhum sentido nessa direção, mas é realmente uma questão que eu venho me debruçando, venho me dedicando a refletir ao longo do meu doutorado. Então, é uma dúvida, né? É realmente, assim, uma dúvida que eu trago e não tenho nenhuma intenção de responder isso, né? Quer dizer, né, os seminários é muito mais uma reflexão sobre esse questionamento do que, né, uma tentativa de responder essa pergunta, né? Uma pergunta que carrega aí dois significantes muito polissêmicos, né? Quer dizer, tanto a subjetividade quanto a contemporaneidade, né? Bom, então, nessa primeira parte do seminário, eu vou fazer alguns comentários, então, sobre o título, né? O título já carrega muita coisa sobre o próprio seminário, né? Bom, a primeira pergunta a primeira coisa que a gente poderia pensar é por que subjetividade e não sujeito, né? Por que eu optei por subjetividade e não por sujeito? Tendo em vista que sujeito é um conceito psicanalítico, né? E não subjetividade, né? Subjetividade é utilizado também por outras áreas, né? Bem, isso já diz um pouco sobre como eu estou pensando a própria noção de subjetividade contemporânea, né? Eu optei por subjetividade justamente para tentar diferenciar
do conceito de sujeito desenvolvido pela psicanálise, né? Assim, de uma maneira sumária, né, a gente pensa o sujeito em psicanálise como aquele que foi barrado, né, pelo nome do pai, né, ou seja, sujeitado pela linguagem, por um grande outro, né. Então, a gente podia pensar que o conceito de sujeito, né, para a psicanálise, ele tem a ver com uma operação, né, quer dizer, uma condição, né, que oscilaria, digamos assim, entre uma renúncia, uma compensação pulsional, né, imerso num mal-estar na cultura, né? Então, o sujeito estaria relacionado aí com essa barra, né? Quer dizer, nessa entrada na cultura, né? Uma outra forma de pensarmos também o sujeito em psicanálise, né, que não que complementa essa que eu apresentei agora, é justamente na sua relação com o inconsciente, né? O inconsciente, se pensarmos, né, estruturado como uma linguagem, toda a relação do inconsciente com a própria linguagem, né, e com o discurso do outro, que é uma das definições do Lacan, a gente pode pensar que sujeito em psicanálise é sempre o sujeito do inconsciente, né? Então, nesse sentido, uma primeira pergunta que eu gostaria de colocar, né, é se seria possível adjetivar o sujeito em psicanálise, né? Será que é possível isso, né? Tendo em vista que o sujeito tem a ver, ou estaria, né, nessa relação com a própria linguagem, né? E seria definido como uma operação, né? Será que podemos adjetivar, né, o sujeito em psicanálise, tá? Então, eu não utilizo o sujeito justamente porque me parece que, para a psicanálise, sujeito é o sujeito barrado, é o sujeito do inconsciente, né? Então, temos, então, um sujeito barrado, né, em falta, atravessado por esse mal-estar na cultura, né, que também é algo inerente, né, ao lugar em que ele ocupa, né, o sujeito, então, como estrutura. Agora, me parece que como esse sujeito irá se relacionar com a castração, né, a partir, enfim, das suas experiências específicas, da cultura, da família, das crenças, né, digamos, de tudo em que chega nesse sujeito, parece que aí a gente pode nomear de uma subjetividade, né, ou seja, né, como o sujeito se coloca no laço social, né, e a produção disso como uma experiência de si, né, como toda a singularidade que, que sairia, né, digamos assim, dessa relação, me parece que aí a gente poderia pensar numa subjetividade que aí eu pensaria como algo que tem uma mobilidade, né? Quer dizer, a subjetividade, então, ela poderia propor, né, que dependendo de todas essas condições externas, a gente poderia pensar que, bem, uma subjetividade imersa, né, numa determinada cultura, com determinados estímulos, né, ou numa determinada família, ou numa crença, acho que isso teria, né, um efeito substancial, né? Quer dizer, uma diferença entre as subjetividades, né? E aí talvez poderíamos pensar que uma subjetividade poderia ser, aí sim, adjetivada, né? Dependendo de todos esses eventos que eu acabei de colocar, né? Tem um texto do Lacan, muito interessante, um texto de 1938, que se chama Os Complexos Familiares na Formação do Indivíduo, né? Um Lacan aí muito jovem, com 37 anos, né? Em que ele tem a seguinte frase, ele diz assim: compreender o homem da cultura ocidental, fora das antinomias que constituem suas relações com a natureza, quer dizer, ele diz assim, é impossível, afirma Lacan, compreender o homem da cultura ocidental fora das antinomias que constituem suas relações com a natureza e com a sociedade, né? Quer dizer, o próprio Lacan coloca aí, ou dá esse peso, né,
dessa importância, ou dessa mobilidade, claro, que ele chama de homem, né, é um Lacan ainda no começo da sua formação, da sua clínica, ou mesmo da sua formação psicanalítica, né, mas eu acho que o que eu quero sublinhar é que isso também era, né, uma preocupação do Lacan. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é essa diferenciação, para que a gente possa pensar, tá? Depois, partimos então para o outro significante, que seria então o termo contemporâneo, né? Novamente, né, não é minha intenção tentar defini-lo, né? Eu compreendo toda a polissemia e a complexidade que esse tema tem, né? E a gente sabe que dependendo do olhar que você dá para o contemporâneo, dependendo do autor, dependendo também da área que esse autor ocupa, né? Se é na filosofia, na sociologia, né? Na psicologia, na psicanálise, na antropologia, né? Isso também vai ter vai ter uma diferença, né? Mas eu pensei muito, né, se usaria ou não essa palavra, mas é uma palavra fundamental porque justamente essa palavra contemporâneo, ela vem circulando nas produções e nos debates psicanalíticos, né? Deixa eu pensar assim, sei lá, 20 anos para cá, é uma palavra que vem marcando, né, ou vem aparecendo na produção acadêmica, nos seminários, nos livros, né, e é muito interessante, porque ela aparece de várias formas, e é isso também que às vezes me confunde, e que me convocou, assim, a pensar, né, essa subjetividade contemporânea, né, às vezes ela aparece como subjetividade contemporânea, às vezes aparece o sujeito contemporâneo, né, às vezes aparece o sujeito na contemporaneidade, né, o título do livro do Birman, né, às vezes aparece subjetividade pós-moderna, né, a gente sabe que não é a mesma coisa, né, às vezes aparece o sujeito pós-moderno, né, tem outros também, né, o neo-sujeito, né, uma nomenclatura também usada, né, então, acho que é importante marcar de que esses termos não são sinônimos, né, a gente tem aí na psicanálise todo um cuidado, né, com as palavras, né, eu acho que é fundamental a gente ir mesmo nos significantes, tentando ver, bem, por que esse autor está usando isso e não aquilo, né? Porque a gente sabe que a função do adjetivo é justamente colocar alguma coisa, né, na palavra anterior, né? Então, só que tem também algo, né, que diz de uma diferença. A gente sabe que o conceito de significante é isso, né? É você escolher um em detrimento do outro, né? Então, ao você marcar que há uma subjetividade contemporânea, né, você está dizendo que há uma subjetividade que não é contemporânea, né? Ao você marcar que há um sujeito contemporâneo, você está marcando que também não há um sujeito contemporâneo, né? Quer dizer, é um pouco isso que eu tenho me perguntado, né? Não vou me debruçar nessas diferenças, né, entre disso que eu apresentei agora, né? Mas a minha intenção é justamente ir no próprio conceito de contemporâneo, né? Então, o meu questionamento se refere a qual é o sentido atribuído a esse termo contemporâneo quando ele é usado, né? Quer dizer, ele é usado de maneira aleatória, ele é usado de maneira, assim, pensada, né? Quer dizer, a pessoa tem uma noção, né, de que o sujeito ou a subjetividade que ela está querendo demonstrar já não é mais como a anterior, né? Quer dizer, ou seja, né, muitas vezes eu me deparo, ou me deparei, né, ou melhor, tenho me deparado, com que esse contemporâneo, que às vezes é utilizado, ele tem uma definição mais de dicionário, né? Teria uma definição assim, mais lexical, no sentido que o contemporâneo
tenta marcar o atual, né? Se a gente for no dicionário de sinônimo, contemporâneo é também sinônimo de atual, né? Mas a gente sabe que contemporâneo é muito mais do que isso, né? E às vezes também nem é isso, né? O contemporâneo usado filosoficamente, né, tem um outro sentido que não o do dicionário, né? Então, a minha pergunta é, muitas vezes é utilizado o termo contemporâneo para tentar apresentar que existe uma subjetividade que é nova, né? Existe uma subjetividade, né, que é atual, né? E isso corresponderia também que a subjetividade ou a relação, a experiência de si já não é mais como era antes, né? Mas ou também às vezes aparece um sentido, né, evolutivo, por exemplo, né? A subjetividade contemporânea, ou sujeito contemporâneo, como às vezes é usado, né, estaria dizendo assim algo como um sentido evolutivo, né, que o anterior já é ultrapassado. Então fica um pouco isso assim no ar, né? Ok, essa definição, essa marcação, essa diferença, porque se trata disso, né? O autor está tentando marcar uma diferença. Em última análise, como é que a gente pode pensar essa diferença, né? Como é que a gente pode pensar? É possível pensar um antes e um depois? É possível datar isso, né? É possível historicizar isso, né? Quais são os elementos que dizem, olha, essa subjetividade vai até aqui e depois temos uma outra, né? Uma outra que, ok, mas que já não serve mais, né? Que não aparece mais, né? Então, o que eu estou tentando pensar aqui é justamente que o contemporâneo, como às vezes aparece, né? Ou como às vezes é pensado, muitas vezes aparece assim como um sinônimo de ineditismo, né? E aí eu coloco justamente essa pergunta, mas será que o contemporâneo é sinônimo de ineditismo? Será que é essa a marca dele? Né? Então esse é um dos pontos, né, que eu gostaria de trazer para o seminário, né? Justamente assim, uma reflexão crítica, né, sobre a leitura que atribui à subjetividade contemporânea um estatuto de novidade, né? Então, em outras palavras, né, assim, em que medida estaríamos diante, né, nessa contemporânea, pensando no atual, estaríamos diante de elementos novos, né, de uma novidade mesmo, né, que não é datável, ou melhor, que não é historicizável, né, isso nunca aconteceu, né, ou será que tem alguma coisa aí que vem envelopado, né, assim, que vem numa nova roupagem, né, poderíamos pensar, assim, algo que é estudado hoje, né, alguns sintomas, né, que às vezes são interpretados como os novos sintomas da atualidade, né, em que medida isso já não foi visto, isso já não foi trabalhado, mas talvez com outro nome, né, então é um pouco isso que eu estou tentando relacionar aqui, né. Como eu falei no começo do seminário, né, eu optei entre entre os vários autores, né, da definição de contemporâneo, eu optei pelo Agamben. Existe um texto clássico dele que se chama O que é o Contemporâneo, né, também vem em forma de interrogação, né, eu acho que também é uma maneira de colocar, assim, que é uma busca também por uma resposta, né. Então, o Agamben, ele coloca no texto dele, né, um texto assim curto, mas muito denso, ele coloca uma definição de contemporâneo que eu gostei muito, que seria o contemporâneo, né? Quer dizer, um tempo de agora, mas com outros tempos, né? Contemporâneo, né? Uma separação, uma quebra, né? Então, o tempo de agora
mas sempre na relação com outros tempos, né? Essa ideia de pensar, assim, os vários tempos juntos, né? E não somente um tempo isolado, né? Um exemplo, né, que me ajudou a entender isso, né, a olhar para o contemporâneo não como uma definição cronológica, né, por exemplo, um exemplo da literatura, né, a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, na época em que eles foram, enfim, em que eles publicaram, né, as suas obras, eles foram criticados, né, ou, digamos, não teve assim um impacto, né, uma sensibilidade naquela época, né, que é observada hoje, né? Ou seja, hoje a gente vê, ou a gente escuta, né, cada vez mais, principalmente a Clarice Lispector, agora do centenário dela, né, o quanto que ela circula, né, o quanto que ela está nas casas, né, o quanto que ela está aí na cabeceira, né, das camas, né, o Guimarães Rosa também, né, então, poderíamos pensar, né, que tanto a Clarice Lispector quanto o Guimarães Rosa, né, são autores contemporâneos, né? Se fôssemos pensar de uma maneira cronológica, ficariam lá atrás, né? Mas se a gente for pensar nessa definição do Agamben, né, que com os tempos, né, a relação com os tempos, né, de que aquilo, né, tem um impacto hoje, né, tem aí uma sensibilidade que naquela época não teve, mas tem hoje, né, parece que a gente pode pensar a contemporaneidade como uma certa circulação dos tempos, né. Um outro exemplo é o próprio Nietzsche, né, a gente sabe que o Nietzsche, a obra do Nietzsche até hoje, ela é muito, muito trabalhada, e que ele mesmo disse que a obra dele, para ser compreendida, só seria compreendida, né, a partir do século XX, né, quer dizer, e o Agamben também usa um exemplo do próprio Nietzsche, né, para falar do contemporâneo, né, o contemporâneo como o inesperado, né, o intempestivo, né, isso que rompe, né. E aí, o Agamben nos traz um exemplo muito interessante, que seria, assim, bem caricatural, assim, que seria a moda, né? Ele diz assim, a moda é uma maneira interessante para pensar o contemporâneo, né? Ele diz assim, bem, para pensar o contemporâneo, mas mais do que isso, para pensar o atual, né? Aquilo que é, né? Mas também para pensar aquilo que já passou, né? Quer dizer, já foi, já não é mais, e para pensar também que o ainda não, né? Uma frase interessante do Agamben, vou colocar para vocês, ele diz assim: compreendam bem que o compromisso que está em questão na contemporaneidade não tem lugar simplesmente no tempo cronológico, algo que urge dentro deste e que o transforma. E essa urgência é intempestividade, o anacronismo, que nos permite aprender o nosso tempo na forma de um muito cedo, que é também um muito tarde, de um já que é também um ainda não, né? E aí, para falar um pouquinho disso, ele fala sobre a moda, né? A moda como esse tempo que estaria sempre adiantado em si mesmo, né? Mas que também sempre estaria atrasado, né? Ele se pergunta assim, quando é que é o agora da moda, né? O termo que ele usa é o kairos, né? O agora, né? Isso que para Agamben, o contemporâneo seria isso que não é possível aprender, né? Não é possível dizer isso, né? Então, a gente poderia se perguntar, quando é que é o agora da moda? É quando o estilista tem a ideia? Ou é quando ele rabisca no papel? Ou é quando ele faz as modificações? Ou é quando ele coloca isso para o molde, do molde para a costura, ou é na costura que é o agora, ou é na passarela, ou é quando está na loja, né? Ou é quando está sendo usada, né? Ele diz, não,
parece que você não consegue apreender, você não consegue dizer assim, isso é o contemporâneo, isso é o agora, né? Justamente porque quando você faz isso, o que o Agamben diz é, isso já passou, a ideia já passou, a forma do papel já passou, né? E, claro, essa concepção é uma concepção que me ajudou muito, porque parece que diz alguma coisa sobre a própria subjetividade contemporânea e dessa dificuldade da gente estabelecer o quando. Ok, mas quando? Ou melhor, mas de uma maneira que exclui o antes ou não? É concomitante, né? Quer dizer, é possível coabitar o mesmo espaço, né? E parece que sim. Parece que o Agamben aponta para isso, né? Para esse lugar que é de um lugar de coabitação entre o agora, né, e o anterior, né? Ou os anteriores, né? Não precisa ser, isso é importante, não precisa ser o tempo anterior, mas pode ser o anterior do anterior do anterior. Pode ser, a gente vê isso na moda, né? Quer dizer, o quanto que retorna, por exemplo, uma tendência, sei lá, na década de 20, não é da década de 80, né? É da década de 20. Mas, claro, é sempre um retorno com diferenças, né? É sempre um retorno com diferenças. E isso eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. Com diferença justamente porque temos o tempo atual. Temos a subjetividade do nosso tempo, né? Bom, acho interessante essa frase dele, né? Ele diz, a moda tem sempre essa forma de um limiar inapreensível entre um ainda não e um não mais, né? É interessante porque é também um pouco isso que às vezes a gente sente na clínica, né? Quando a gente também perde assim um tempo de uma interpretação. Isso me ocorreu agora, assim, de algo que passou e você já não consegue mais retornar naquele ponto, né? Isso de tentar aprender o agora, né? E é interessante porque se a gente for pensar no próprio atendimento online, né, me ocorreu isso, né, às vezes você está atendendo e você faz uma interpretação, né, uma interpretação que poderia ter um efeito, assim, e teve algum ruído, passou uma moto, ou caiu a ligação, ou a pessoa não escutou, o quê? Como? Quer dizer, e aí você repete, ou você até, digamos assim, repete, às vezes de uma maneira talvez não tão, uma interpretação não como antes, porque já não caberia mais, né? E às vezes você faz assim uma forma mais pedagógica, só que não dá conta, né? Já passou, né? Já não é mais, né? Então, o Agamben ele traz essa noção, né, da moda, né? E ele diz a seguinte frase depois. Ele diz assim: de fato, né? Agora citação direta. De fato, a contemporaneidade se escreve no presente, assinalando-o antes de tudo como um arcaico, né? Arcaico significa próximo de arque, arque que significa origem, né? Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico. Ela é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto, né? Esse final é um final extremamente psicanalítico, né? Porque é um passado que sempre vem se atualizando no presente, né? Quando a gente diz, né, que a sexualidade é sempre infantil, quando a gente diz que, né, o Édipo se repete na clínica, o Édipo se repete na vida adulta, né? Quando a gente fala sobre isso, parece que se aproxima muito de uma noção contemporânea nesse sentido de algo que sobrevive, né? Alguma coisa assim que sobrevive do sujeito, né? E que se mantém junto com outras coisas que aí sim aparecem, enfim, de acordo com as suas vivências, né? Então, depois o Agamben vai falar uma frase, ele vai dizer assim: o mundo antigo, no seu fim, se volta para reencontrar aos primórdios a vanguarda
que se extraiu no tempo segue o primitivo, né, e o arcaico, né? Ou seja, se a gente for pensar o movimento de vanguarda, né, no começo do século XX, né, que teria aí o Picasso como uma expressão, né, alguém que é colocado como uma grande expressão da vanguarda, né, movimento de vanguarda, ele coloca que o próprio movimento de vanguarda, né, o vanguarda nesse sentido, né, que buscava o novo, né, buscava a novidade, não queria repetir o passado, etc. O Agamben traz que justamente a vanguarda, né, que almejava o novo, foi buscar no primitivo, lá atrás, na arquê, não é no tempo cronológico passado, mas é lá no primitivo, né, uma atualidade, né. Novamente, né, é uma relação do agora com os outros tempos, né. E aí eu trouxe aqui como um exemplo, né, uma obra do Picasso, como uma expressão, é uma obra que para muitos estudiosos assim tem um peso, né, de uma obra que marca esse movimento de vanguarda, né, que marca justamente essa relação entre o Kairos, né, o agora e o arquê, né, uma obra de 1907, Les Demoiselles d'Avignon, essa obra me perdoem meu francês, mas essa obra do Picasso. Eu vou compartilhar com vocês essa obra, só para mostrar aqui uma coisinha rápida. Depois eu já mudo. Vocês estão vendo aqui a obra, né? Se alguém puder me sinalizar. Sim. Sim? Ótimo. Então, essa é uma obra bem conhecida, né, de quase todo mundo. Então, ela é uma obra que quebra, né, com vários cânones, assim, né, da pintura, né, apresenta aí já uma marca bem cubista. E aqui, vocês estão vendo meu mouse, sim, né? A gente tem aqui, na minha direita, né, duas mulheres com essas carrancas, né? Essa aqui está de costa até, né? Então, assim, a carranca está virada para trás. De frente, ela está de costa e a carranca para trás. E aqui também. Então, é um pouco isso, né, que eu estou tentando trazer, essa relação em que o Picasso traz um agora, traz uma atualidade, né, traz, assim, um novo, mas esse novo, essa novidade, com elementos primitivos, né, a carranca, né, o Picasso nessa época estava muito interessado pela arte africana, né, foi uma época também que começaram a descobrir na França e na Espanha aquelas cavernas, né, aquelas grutas em que Lascaux foi mais ou menos nessa época, em que tinha, né, as inscrições rupestres, né, depois o Picasso também trabalha isso nos vasos, etc. Então tem aí uma influência direta, né, dessas pintura africana, disso do primitivo, disso do rupestre, né. Então acho que é uma maneira assim de pensar justamente essa relação temporal entre, né, uma atualidade, né, mas sempre vinculado, né, a outros tempos, tá? Parei de compartilhar com vocês, né? Sim? Acho que sim. 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 Perfeito. Ok. Então, chegando aí já, né, para fechar essa parte do contemporâneo, então parece que essa concepção, né, que localiza o contemporâneo na relação entre o agora e os outros tempos, direciona para uma reflexão, então, que não teria, assim, como um mote, né, uma lógica excludente, né, seria uma lógica não excludente, mas sim uma lógica de uma contiguidade,
né? Assim, como algo que sobrevive entre os tempos, né? Que seria possível coabitar, então, o tempo presente, né? Mas sem sê-lo, sem defini-lo, né? Sem você dizer é isso, né? E sem isso de você colocar que isso que aparece como uma atualidade não teria nada, né? Dos tempos anteriores, né? Então, eu acho que isso nos serve para pensar, né, justamente nessa possibilidade. Eu vou sempre voltar na minha pergunta principal, né, da possibilidade de você datar isso e na possibilidade de você ter uma compreensão de uma contemporaneidade ou de uma subjetividade inédita, né, inédita, não historicizável, que você não encontraria em outros tempos, etc, etc. Né, justamente porque me parece que algo sobrevive, né? E eu vou tentar mostrar isso, né? Nos nossos tempos, algo que sobrevive. Claro, eu estou falando aqui de algo filosófico, talvez, mas estou sempre pensando na psicanálise, né? Sempre pensando como a gente pode pensar isso na própria clínica, né? Eu vou chegar um pouco mais para frente e vou pensar mais na clínica, tá? E claro, tem outras coisas também que a própria noção do Agamben parece que estaria, assim, iria um pouco assim ao encontro, né, daquilo que o Freud fala, né, no Futuro de uma Ilusão, quando ele vai falar em 1927, que ele diz, olha, é muito difícil falar sobre o tempo atual, né, uma frase do Freud, 1927, que ele diz, olha, é difícil falar, né, sobre o agora, justamente porque esse agora é difícil de você aprender, é difícil você dizer, bem, isso é uma atualidade, né? É sempre num depois, né? E novamente aí algo muito caro, a psicanálise, né? Que a gente sabe que a nossa clínica, a gente só vai ver os efeitos depois, né? Os efeitos da nossa interpretação, da nossa escuta, né? De um ato analítico, etc, etc. Né? É difícil você dizer, é isso agora que vai acontecer, né? Essa interpretação vai ter um efeito agora, né? E por isso que às vezes é tão difícil, assim, muitas vezes recebemos, né, pacientes que perguntam, né, mas quantas sessões precisam, né? Talvez aí umas 10 sessões dariam conta, né? Quer dizer, então, parece que pensar, né, nesses termos que coloco agora, também nos dão assim ferramentas para pensar justamente a própria psicanálise, né? E sem contar que algo que eu acho que se aproxima muito dessa definição do Agamben é o próprio conceito de inconsciente, né? O inconsciente é atemporal. O inconsciente é atemporal, né? O inconsciente é isso que recebe uma marca, né, num determinado momento e só depois, né, aquilo pode aparecer ou aquilo aparece, né? Então acho que tem algo aí muito muito interessante para pensarmos essa relação, né? Então a minha aposta, né, para esse seminário e para pensar mesmo a subjetividade, né, pensar um pouco essa subjetividade contemporânea nesses termos apresentados por Agamben, né, que estariam, me parece, muito próximos à própria questão da psicanálise, né, numa relação de agora, pensávamos, né, numa subjetividade de agora, mas sem ignorar os tempos passados, né, sem dizer assim, olha, isso já não serve mais, isso já está ultrapassado, isso é demodé, isso aquilo outro, né. Me parece que não, me parece que há um retorno muito forte, né, ou melhor, uma continuação, né, disso, mas com uma incidência talvez distinta, tá? Então, nisso tudo eu consegui, assim, produzir uma pergunta, né, digamos, como produzir uma atualidade, né, frente à subjetividade do nosso tempo, na relação entre os elementos de novidade, quer dizer, isso que é novidade do nosso tempo, que não é na época de Freud, por exemplo, né? Mas também o que isso do tempo freudiano se conserva? O que isso dessa subjetividade não se modifica? O que isso, né, que está ali no fundamento, né, aparece, e mais, aparece às vezes com muito mais força, né?
A ideia é pensar numa lógica não excludente, mas numa lógica de uma coabitação entre os tempos. Tá? Claro, não é bem uma introdução isso, né? Porque eu falei sobre o título, mas claro que já é uma grande parte do seminário. Bom, tem uma outra questão que eu gostaria de colocar sobre o contemporâneo, né? E isso que às vezes aparece nesses textos e nisso que vem circulando, né? Quando o contemporâneo aparece assim como situado como uma exigência de atualidade, né? Quer dizer, do contemporâneo, justamente nessa crítica que eu venho fazendo, né? Psicanaliticamente, a gente também poderia pensar, e acho que isso tem muito a ver com a época, com aquilo que o Freud diz, né? Que é difícil falarmos sobre a nossa época, né? Acho que tem algo também que pode ser assim narcísico, né? No sentido assim de nós acharmos, né? De que o contemporâneo somos nós, né? Nós os contemporâneos, nós os atuais, né? Nós aqueles que vivemos assim um momento extraordinariamente novo, né? Nós que somos assim, que temos, né? Esse lugar que nunca existiu, né? Habitamos esse novo momento da história, né? Então, psicanaliticamente, né, é importante olhar também para isso, né, com certo cuidado, assim, de não tomar isso assim como uma verdade absoluta, né, assim como um certo mantra, né, porque a gente sabe que em alguma medida pode estar também muito relacionado a isso, né, assim, de que o sujeito sempre acha que ocupa, quer dizer, se vamos pensar no narcisismo, nessa veia do narcisismo, né, o sujeito sempre acha que ele é tão especial, né, sabemos também que ele também vai supor que o tempo dele também é muito especial, né, quando às vezes a gente vê que o nosso tempo, muitas vezes, é uma repetição de muitas coisas que já aconteceram e retornam a acontecer, né, a gente tem se deparado com isso na nossa atualidade, né, vou chegar um pouco aí, e que também tem uma veia da clínica, né, isso que o sujeito às vezes coloca, né, o quanto que esse lugar dele, de uma novidade, de algo muito especial, e se dá conta ao longo da análise que, enfim, é mais um, né. Então, acho que isso também é algo importante para a gente pensar, né. Bom, dito isso, né, dessa relação da subjetividade com o contemporâneo, eu gostaria de entrar aí agora numa outra parte do seminário, que seria pensar isso mais no conceito da psicanálise, tá? É um tema super extenso, né? Então, assim, eu fiz um recorte, né? Então, eu vou refletir basicamente sobre dois pontos, tá? Sobre a crise das referências, né? Um conceito que já vem circulando bastante, né? Uma ideia. Mas essa reflexão vai ser para chegar numa outra, que seria pensar, assim, a relação dessas transformações, dessa subjetividade, vamos pensar assim, né? De uma nova subjetividade, ou de um novo arranjo, ou de uma novidade, né? Mas vou pensar isso pensando numa relação, né, do sujeito com o grande outro, né? Será que a gente pode pensar que há um caráter de uma atualidade, melhor dizendo, não uma novidade, desculpe, de uma atualidade, né? Lembrando que é sempre nos termos dos Benjamins, né? Do Benjamin, do Agamben, né? Foi um ato falho interessante, porque o Agamben leitor de Benjamin. Mas, um pouco pensando aí, a própria possibilidade de pensar essa relação com o grande outro como uma atualidade, né? E não como uma novidade, como uma atualidade. Ok? Bem, a primeira noção, então, que eu gostaria de apresentar
né? Não é uma definição que eu não estou defendendo, mas sim vou embasar a minha fala nessa frase, tá? É uma frase defendida pelo psicanalista Charles Melman, né? Psicanalista conhecido, né? O francês, e que ele coloca no livro Homem Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço, é um livro de 2003, tá? Mas é uma ideia que ele não sustenta só nesse livro, né? Ele não é um livro escrito por ele, né? É um livro de tipo uma entrevista, né? Com o Lebrun. Mas é uma ideia que ele tenta sustentar também em outros artigos, seminários, né? Ele deu muitos seminários aqui no Brasil também, né? Então, segundo o Melman, né? A gente estaria lidando, tá? Com uma mutação que nos faz passar de uma economia psíquica organizada pelo recalque a uma economia organizada pela exibição do gozo, tá? Claro, eu estou apresentando para vocês aqui um recorte de uma frase, né? Mas é um recorte de uma frase que ele inicia o livro e ele vai tentando embasar isso que ele vai dizer, tá? Ou seja, ele está tentando apresentar para a gente que a nossa atualidade, né, está tendo uma transformação de uma economia psíquica organizada pelo recalque, em que ele localiza na época do Freud, para uma economia organizada pela exibição do gozo, que ele localiza aí sim, né, nos tempos atuais. Bem, é uma sentença, né, que merece algumas reflexões, né, assim, a primeira coisa que me parece é, assim, que ela apresenta uma certa polarização, um antes e um depois, né, e que não é precisado, né, quando termina, quando começa, né, cada um desses tempos, né, um pouco assim, pensando na ideia da moda, né, que eu falei agora do texto do Agamben, né, quer dizer, quando começa essa economia, quer dizer, essa economia pela exibição do gozo, né? Quando termina a economia psíquica organizada pelo recalque, então quer dizer que essa economia organizada pelo recalque já não aparece mais na subjetividade de hoje, né? E poderíamos pensar também o avesso, né? A economia organizada pelo gozo não tinha antes, né? Quer dizer, não existia antes, então parece que tem aí, nessa sentença, né, a mesma dificuldade que eu apresento no título, dizendo, olha, como é que a gente vai localizar essa suposta subjetividade contemporânea, né, numa questão de datar, historicizar, né, ou mesmo assim, ok, então temos aí uma subjetividade que agora só é organizada pelo gozo, não é mais organizada pelo recalque, né, quer dizer, isso nos faz pensar muitas coisas, né, na nossa própria clínica, ou mesmo em outras coisas que vêm sendo trabalhadas em psicanálise, né. Então, isso é uma interpretação minha, né. A primeira parte da ideia desenvolvida pelo Melman, ela aponta, né, digamos assim, quando ele diz, olha, a economia psíquica organizada pelo recalque já está enfraquecida, né. Ou seja, a gente pode pensar assim, o Melman, ele aponta esse enfraquecimento da economia psíquica organizada pelo recalque, a gente poderia pensar que ele está dizendo assim, olha, isso teria como equivalente uma crise das referências, né? Ou seja, se pensarmos a questão de uma falência, né, ou de um afrouxamento do recalque, a gente pode pensar assim, bem, então ele está falando do quê? Em psicanálise, poderíamos pensar, bom, ele está falando aí do superego, né? Está falando aí de uma instância superegóica, né? Que se apresenta aí de uma outra forma, né? E aí podemos pensar, olha, parece que ele está dizendo de um grande outro, né? Se pensarmos que é esse grande outro, né? Que seria essa instância ou esse representante, né? Não a pessoa, né? Sabemos que o grande outro pode ser encarnado por uma pessoa, mas a gente está falando do discurso, né? A gente está falando em termos discursivos. Essa crise de referências, a crise das referências, que o Melman aponta, parece que é um pouco nessa lógica, né? Uma falência das ideias, queda das utopias, intolerância às frustrações, né? Ele aponta também para uma decadência das grandes narrativas, etc, etc, né? Então parece que ele vai apontando um pouco para isso, né? Para justamente afirmar, né? Que
teria um declínio, então, dessa autoridade superegóica, né, em detrimento daí para um aumento, né, de uma relação com um grande outro mais esburacado, né, um grande outro aí que não teria esse lugar de inteireza, não teria esse, né, essa possibilidade de operar, né, como um representante da lei, né. Então parece que ele vai apontando um pouco nessa relação inversamente proporcional, né, que essa autoridade superegóica, representada pelo grande outro, teria, sim, um lugar decadente nos tempos de hoje, né? Não é só essa lógica, né? Não é algo só defendido pelo Neumann. Muitos psicanalistas têm se debruçado sobre isso. O Joel Birman é um deles, mesmo Lebrun, né? Alguém que sempre trabalha com Neumann, né? Outros psicanalistas brasileiros também. Isso é algo que vem sendo discutido e sempre também em termos políticos, né? Uma discussão muito atravessada por uma questão política no sentido do neoliberalismo, né? Neoliberalismo como uma possibilidade de datar isso, né? De dizer, olha, o neoliberalismo parece que é uma das ideias, né? Um dos pontos que poderíamos pensar que o avanço do neoliberalismo teria uma implicação, né? Com essa crise das referências e com esse, digamos assim, com essa organização da economia psíquica organizada pelo gozo, tá? Digamos assim, que seria o apagamento dos limites, etc., né? Bem, então, tentando ir um pouquinho mais, refletir mais sobre isso, o que eu tentei colocar agora é que eu vou tentar pensar essa relação apresentada pelo Neumann nos termos do grande outro, né? Então, a pergunta que eu me faço é assim: mas em que medida essa economia organizada pela exibição do gozo, ou seja, né, por um apagamento dos limites, né, por um esburacamento, né, uma porosidade, melhor dizendo, uma palavra melhor, do grande outro, em que medida isso se refere a uma inoperância do grande outro, né? Um parênteses, né? Eu não estou falando aqui da entrada do sujeito na linguagem, né? Porque aí a ideia é outra, né? Porque se formos pensar na inoperância do grande outro, né? Nessa lógica da constituição do sujeito, a gente estaria aí na discussão de estruturas clínicas. Não é isso que eu estou fazendo. Justamente porque eu estou falando de subjetividade, né? Veja que parece que é um termo mais apropriado mesmo para pensar essas relações, né, da atualidade, né, e não do sujeito. O que eu estou dizendo é, olha, o sujeito está ali, né, foi barrado, né? Agora, como que está sendo essa relação com esse grande outro, tá? Então, eu vou apresentar 3 teses, né, sobre essas transformações do grande outro, tá? Deixa eu só abrir a janela aqui que eu estou com calor. Ok. Ok. A primeira tese que eu gostaria de trabalhar e se tomarmos a exibição do gozo, né, dita pelo Neumann, como o Neumann coloca a exibição do gozo aí como um apagamento dos limites, né? Mas e se a gente toma a exibição do gozo como uma obrigação moral e não como um apagamento dos limites, né? Como uma obrigação,
né? A exibição do gozo como um dever superegóico. E parece que, se tomarmos isso que o Melman coloca como um dever superegóico, a gente continua pensando num grande outro, né? Trabalhado pela psicanálise, né? Aquele que interdita o sujeito, aquele que porta, né, uma lei, aquele que, enfim, né? Das várias definições que o Lacan coloca. Ou seja, né, nesse sentido de pensar a exibição do gozo não como um afrouxamento do superego, mas como um dever moral, né, essa é uma distorção, né, ou uma subversão feita pelo Zizek, não do texto do Melman, eu que fiz essa relação depois. Nesse sentido, não haveria, então, não haveria, né, uma ausência de dever, no sentido do grande outro como aquele que opera, né, que em termos psicanalíticos, como eu disse, chamaríamos assim de um afrouxamento do superego, né? Mas a gente pode pensar essa exibição do gozo, e parece que isso é muito atual, como uma obrigação moral, mas ela está travestida, né? Ela está encapsulada, ela está envolvida, né, por um suposto discurso de liberdade, né, digamos assim, no discurso do tudo é permitido, né, yes you can, nothing is impossible, né, quer dizer, esses imperativos, né, esses imperativos que seriam imperativos positivos e não imperativos negativos, né, não seria não pode, não deve, né, não seria um imperativo pela negação, mas pelo positivo, né, você pode, você consegue, nada é impossível, tudo é permitido, né, então parece que tem aí alguma coisa, né, envelopado nesse discurso de liberdade, né, que em última análise não coloca o sujeito como esse sujeito, digamos assim, que se relaciona com o laço social, com um certo, como se soubesse, né, vamos dizer assim, que o grande outro não existe, né? Me parece que não. Me parece que se relaciona como um dever, né, como um imperativo positivo, né, de que ele deve gozar a qualquer preço, né? Quer dizer, de que ele tem que fazer dessa forma, de que se ele não consegue é porque ele é um fracassado, né? E de que se ele não segue esse discurso é porque ele não tentou o suficiente, etc, etc, né? Em outras palavras, então, não estaríamos vivendo assim tempos mais permissíveis, né? Acho que não, né? Mas talvez as figuras discursos de intervenção, eles vêm se apresentando de outras formas, de outras maneiras, né? Lembrando novamente, né, o grande outro ele não é uma pessoa, né? O grande outro pode ser, né? Pode estar encarnado em uma pessoa para determinado sujeito, mas ele é um discurso, né? Um exemplo disso, um exemplo aí que não fui eu que pensei, foi a Tânia Rivera, de um fenômeno atual, eu diria, né, são as interdições no uso de alimento, né? Quer dizer, não só as interdições, mas também o dever, né, no uso dos alimentos, né, que o sujeito tem que comer isso, tem que comer aquilo, né? Acho interessante até a própria nomenclatura, né? Pensei nisso agora, hoje eu fui na praça de alimentação, e tinha lá no restaurante, assim, um cardápio, e dizia lá, né, você monta o seu prato e tal, e lá dizia, assim, direito a 2 proteínas, 2 carboidratos, quer dizer, uma linguagem, assim, que não dizia, né, carne, peixe, ou qualquer coisa nesse sentido, assim, quer dizer, pensando justamente, assim, a alimentação como algo assim, de um dever, no sentido de que você deve comer uma proteína por dia, né?
E não que você, enfim, come uma carne ou come outra coisa, né? Então, assim, não que você queira comer uma carne, ou queira comer um peixe, ou que, sei lá, né? Mas é interessante porque a gente sabe que toda relação atravessada, né, por esse discurso de, por exemplo, de interdições de alimento, né? Não estou dizendo aqui que a pessoa não deva ter uma vida saudável, né? O que eu estou querendo dizer é justamente assim uma interdição no sentido de uma auto-interdição, né? E que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, né? E a gente sabe, né, que toda busca por uma pureza, né, que às vezes está implicado na relação com os alimentos, ou mesmo nas interdições, não é sempre moral, né? A busca por uma pureza é sempre moral, né? Então, parece que pensar, né, essa exibição do gozo nos termos de um dever moral, né, nos colocaria, né, a pensar de que, bem, parece que isso que talvez o Melman apresenta como novo, né, ou como uma relação de um antes e um depois, né, parece que é aí a fórmula invertida ou mesmo envelopada, né, de liberdade do grande outro, tá? Um outro exemplo que se aparece com muita força, né, é um fenômeno, sim, de uma atualidade, acredito que sim, né, aquilo que o Foucault chama do sujeito como empresário de si próprio, né, esse sujeito que deve fazer a sua autogestão, né, que pensa nas relações numa lógica mercadológica, né, assim, olha, eu faço um investimento, estou fazendo um investimento no sujeito, né, então quero também grandes lucros, né. É interessante, né, eu tive um paciente, uma época, que a linguagem toda, ela era uma linguagem mercadológica, assim, né, dizia, ele teve um problema com a família, assim, e numa sessão ele me falou assim, pois o que eu me dei conta é que eu fiz um mau investimento, né, não, pô, mas por quê? Não, porque eu fiz um mau investimento, eu investi e não tive lucro, né, quer dizer, é interessante pensar, né, de que a gente sabe que a lógica do mercado, né, se formos pensar o próprio discurso do capitalista, do Lacan, né, coloca justamente o sujeito num lugar objetal, né. Então, essa é a primeira tese que eu gostaria de colocar aqui para vocês, né. A segunda tese, né, segunda ideia, melhor dizendo, né, ela aponta um pouco para uma outra hipótese, né, a gente está falando aqui sobre essa hipótese, né, do caráter operativo do grande outro. A primeira a gente colocou, né, que esse grande outro, em última análise, talvez não seja, não estaria, assim, nesse lugar de inoperante, mas o contrário, estaria, sim, como um dever, né, um dever muito escamoteado, num discurso de liberdade, etc., né. E uma tese 2 é pensar um pouco o saber do grande outro, né? A gente sabe que o grande outro é também esse representante de um saber, né? Um saber que vem do outro, né? É pensar um pouco esse grande outro como recusado, como forcluído, né? É interessante porque, ao mesmo tempo que o Merman coloca essa fórmula do sujeito ali, da relação, né, entre o sujeito do recalque e o sujeito da exibição do gozo, né, e que isso que eu coloco agora na primeira tese, teria relação com uma inversão, né. Essa agora teria a ver justamente com uma recusa. Aí sim estaria um pouco mais próxima disso que o Melman fala, né, digamos assim, de que viveríamos em tempos de uma recusa, né. Ele até usa a palavra, uma palavra que é usada para a psicose, né, ele diz assim, o grande outro hoje, né, as grandes narrativas, o saber, ele vem sendo forcluído pelo sujeito, né. Ele diz, né, as culturas se organizam durante muito tempo em volta de um saber, de uma narrativa que organiza a cultura, né, que diz para a gente
como é que a gente deve viver, como é que a gente deve morrer, etc, etc. Ele diz, olha, isso na atualidade não se passa, né? Existe um movimento, né, de uma recusa, né, desse grande outro. Então, nessa perspectiva, né, o saber do grande outro, né, essa instância reguladora da lei, de um saber, né, não se inscreveria mais como um lastro, né, que indicaria uma direção para o sujeito, né? Esse saber ele seria recusado, né? Ele entraria muitas vezes até como um certo intruso, né? Digamos que o saber do outro não vale, né? Quer dizer, é um pouco a lógica que reforça aí sim, né? Essa lógica de um sujeito como empresário de si mesmo, né? Uma lógica de um saber autogerado, autossuficiente, né? Empresário de si mesmo, né? De um saber que não estaria no outro, mas em você mesmo, né? Claro, não é o saber inconsciente, né? Não é isso, longe disso, né? Essa é uma frase que eu acho que é muito potente, diz assim, é como se a palavra não tivesse outro referente senão a autoridade do locutor, né? Acho que é algo muito que traz uma atualidade, né, nesse sentido, acho que sim, né, podemos pensar aí na própria relação com a própria pandemia, né, o quanto que esse saber da ciência, né, é cada vez negado por tanta gente, né, então acho que é uma maneira também de, ou mesmo fenômeno, né, das redes sociais, né, no sentido em que a sua palavra, o sujeito quando escreve, ou quando opina, ou quando isso, né, ou quando se expressa, quer dizer, supõe de que há uma autoridade autogerada, né, quer dizer, não traz outros alicerces, né, para justamente balizar isso, né, simbolizar isso, esse é o ponto. Né? O ponto é que essa instância é uma instância muito mais imaginária, pensando nos registros do Lacan, né, do que simbólica. Estaria muito mais no âmbito imaginário do que simbólico. Né? E, por fim, né, a terceira tese, estaremos ainda mais no imaginário. Né? A terceira tese, que vem sendo também trabalhada, né, nessa mesma lógica, né, numa lógica em que hoje, né, se pensarmos aquilo que o Bellman coloca, né, de uma crise das referências, né, se a gente pensa que hoje, né, nenhum lugar que antes era ocupado por outras séries psíquicas, digamos assim, pais, professores, líderes políticos, né, quer dizer, se a gente pensar que esses que antes ocupavam esse lugar de referência, hoje já não ocupam, são rejeitados, né, são acusados de um saber, enfim, de um saber que não teria aí uma potência, né, a gente pode pensar na tese 3 como o grande outro preservado como um lugar vazio, né, ou seja, né, eu vou ler aqui uma frase que eu acho bem importante para trabalhar, tá? É uma frase de uma filósofa lituana, chama-se Alenka Zupančič. Ela diz assim: o que é abandonado é a possibilidade de um laço ou de um curto-circuito entre o pequeno e o grande outro. A possibilidade de acreditar que o pequeno outro possa ser o próprio modo de existência do grande outro. Nenhuma pessoa concreta, pai, mãe, professor, presidente, é verdadeiramente a instância do outro, porque eles são apenas humanos, inconsistentes, quando não completamente fracos e patéticos. Né? Ela diz algo interessante, ela diz assim, é como se vivêssemos hoje num mundo, né, de que o sujeito já sabe por si só de que o grande outro não existe efetivamente. Né? Quer dizer, aquilo que deveríamos descobrir no fim de análise, né, ela diz que talvez isso já está dado de início, por exemplo. Né? E é interessante porque se pensarmos nessa lógica, né,
Essa lógica é diferente da segunda. A segunda tem uma recusa. Essa não, que eu estou apresentando. Essa é pensar o lugar do grande outro como um lugar que não é ocupado, mas que existe. Mas que existe. Né? E essa lógica, né, é uma lógica, podemos pensar, é uma versão nova para uma velha fórmula freudiana. Né? A gente consegue encontrar isso tanto no Totem e Tabu, quanto no Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ou seja, o pai morto é ainda mais forte. O lugar do pai mantido, né, vazio, né, a gente sabe que esse lugar que fica, digamos assim, fora de qualquer mácula, inteiro, onisciente, né, quer dizer, a gente sabe que esse lugar esse lugar, melhor dizendo, ele ocupa um lugar muito mais imaginário, né? Imaginário nesse sentido de uma perfeição, né? Quer dizer, estaríamos aí um pouco diante, né, de um discurso messiânico, né? Quer dizer, no sentido desse lugar perfeito que estaria esperando, né, por esse retorno, né, desse grande outro sem nenhuma marca ou sem nenhuma castração, etc. Né? É como se a não existência, nessa lógica que eu estou apresentando, uma lógica, né, que a maioria daqui conhece, né, que o Freud trabalha, é como se a não existência do grande outro, na realidade, não impedisse de continuar a exercer sua eficácia. Afinal, nada mais indestrutível do que aquilo que não existe. Né? É uma frase muito potente. Né? E quais são as consequências disso? Né? Quer dizer, quais são as consequências de você ter uma horizontalidade generalizada, né? De que ninguém pode entrar no lugar desse grande outro, né? É favorecer justamente, né, a encarnação de um grande outro imaginário, né? É justamente entrar na lógica da identificação. Né? Ou seja, né, na medida em que esse grande outro simbólico, né, que são aí os representantes da lei, né? À medida que esse grande outro simbólico não opera na experiência subjetiva, né, o sujeito se agarra num grande outro imaginário, né? Esse grande outro aí sim, né, identificado, né, nesse lugar de ideal do eu. Né, isso que o Freud coloca na Psicologia das Massas, né? Ou seja, é uma lógica, é uma fórmula antiga, né, para o advento da figura do líder, né? Estamos aí às voltas, eu diria, né, da nossa subjetividade, da nossa atualidade, né? Da nossa atualidade, às vezes ditas por muitas pessoas que têm muita novidade, mas ao olharmos para a nossa volta e vermos, digamos assim, tudo que vem sendo apresentado na subjetividade que nos envolve, isso pode ser pensado tanto com Psicologia das Massas e Análise do Eu, quanto com Totem Tabu, escrito por Freud aí em 1921. Né? Ou seja, de que ineditismo estamos falando? Né? De que ineditismo estamos falando? Né? Retomando, então, a questão acerca da existência de novos modos de subjetivação, retornando aí a nossa pergunta, né? Parece que nessa terceira tese que eu apresento para vocês, né? Parece que nessa circunstância, o sentimento de desamparo inerente à condição de mal-estar na cultura, inerente a esse lugar de sujeito castrado, né? E mesmo com toda a subjetivação, ou a subjetividade, melhor dizendo, contemporânea de, vamos pensar assim, novos estímulos, ou mesmo a questão do neoliberalismo, etc., parece que é difícil pensarmos, né, que oferece aí alguma mudança, né, descrita desde a época do Freud, né? Para não ser tão taxativo, né, acho que poderíamos pensar assim, né, parece que a gente assiste hoje, novamente, pensando aí nos termos de Agamben, uma repetição do passado, uma atualização, né, aquilo que
aquilo que a obra do Picasso trabalha bem, né? Quer dizer, estamos aí diante de um novo, né? Ou melhor dizendo, de uma atualização, né? Mas com elementos claros, né? De um passado, né? De uma mesma lógica inerente ao sujeito, inerente ao mal-estar, inerente ao desamparo, né? Como isso que se mantém ao longo, né, ao longo do tempo. Então, para finalizar, eu penso então que essas 3 teses que eu apresentei para vocês, elas não são excludentes. Elas são diferentes entre si, mas não são excludentes, né? Acho que são fenômenos, né, que podem ocorrer de modo sincrônico. Você pode encontrar, né, dependendo justamente dessa subjetividade, dessa singularidade, dessa experiência de si que cada um tem, né? Nesse sentido, então, a gente pode identificar na relação do sujeito com um grande outro, né? Ou seja, seria a fórmula que eu estou apresentando da subjetividade, a relação do sujeito com um grande outro, a relação do sujeito no laço social como uma subjetividade, né? Acho que a gente pode identificar aí elementos de atualidade, né, nos modos descritos por Agamben, sem dúvida, né? Vivemos tempos em que há muitas coisas diferentes, né? Mas eu não chamaria de novo, eu chamaria de uma atualidade, ou seja, né, algo que se apresenta, né, como uma novidade, digamos assim, né, mas uma novidade sempre que está, digamos assim, sempre em relação, sempre espelhando, né, numa repetição, ou mesmo na própria relação, não sempre uma repetição, né, alguma diferença, né, alguma diferença, mas não um ineditismo. Né? Não um ineditismo. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Agradeço a escuta de vocês aí, nessa, né, nessa 1 hora e pouco, e, enfim, né, fica lançado aí para a gente trabalhar o que tocou vocês e tal, disso que eu preparei para essa noite. Muito, muito obrigado.